Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando mais uma vez aqui pela nossa querida TV Aparecida, o nosso programa Saúde e Fé. O programa que você já sabe, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre visão subnormal. Você sabe o que é uma visão subnormal? É aquela em que o paciente, mesmo com um olho bom, usando até óculos ou lente de contato, consegue enxergar menos que 25%. Olha só, daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Rodrigo Ribeiro de Magalhães, médico oftalmologista, para nos esclarecer tudo sobre essa visão subnormal. E o programa Saúde e Fé tem também outros momentos importantes, um momento de oração, que é importante você colocar o seu pedido, eu quero rezar por você, por sua causa, por suas intenções. Teremos nosso momento musical, dicas de saúde e muito mais. Por isso que é importante você interagir e participar. A nossa produção preparou uma matéria sobre visão subnormal. Eu queria convidar você agora a assistir comigo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo sobre essa realidade. Seja bem-vindo e vamos à matéria. Considera-se com visão subnormal pessoas que apresentam 20% ou menos do que chamamos de visão normal. Este problema pode ser acompanhado de uma alteração do campo visual. Ou seja, a pessoa enxerga como se estivesse vendo por dentro de um tubo, ou com uma mancha escura na parte central da visão quando tenta fixá-la em um objeto. Tarefas simples como ler um jornal, acessar a internet ou simplesmente caminhar pode ser um grande desafio para quem sofre com a doença. No programa de hoje, o oftalmologista Rodrigo Ribeiro é quem esclarece todas as nossas dúvidas. É com você, Frei Rinaldo. E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Rodrigo Ribeiro de Magalhães, médico oftalmologista, aceitou o nosso convite para falar de um tema interessante, visão subnormal. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui em nosso estúdio, doutor. Seja muito bem-vindo. Honra é minha, Frei. Ô doutor, visão subnormal, tem muita gente que está em casa agora acompanhando o programa, quer saber o que significa. O que é então, por definição, uma visão a gente sabe que sub é abaixo do normal, é isso que numa primeira definição a gente pode entender, doutor? Exatamente, é isso mesmo. Visão subnormal é aquela pessoa que não atinge a totalidade de sua visão. Então é uma condição em que a pessoa se encontra. Ô, doutor Rodrigo, a gente sabe que com o passar do tempo, né, a gente de repente a gente lê aqui pertinho, normal, mas de repente o braço começa a ficar curto. Isso é uma condição de uma visão subnormal ou não é isso, doutor? Não. No caso que você está falando é uma presbiopia. Aqui no Brasil e nos países entre os trópicos, a presbiopia ela chega a partir dos seus 40 anos, que é a dificuldade de enxergar para perto. Né? Isso é natural, é normal, todo mundo passa por isso. Isso é natural, é fisiológico, o ser humano passa por isso. A visão subnormal é aquela pessoa que tem uma visão abaixo do normal como resultado de alguma doença ocular não tratada ou que não tem mais resolução. E mesmo usando óculos ou fazendo algumas cirurgias, ainda ela se encontra com uma visão abaixo do normal. Ô doutor, então essa visão subnormal não é uma doença, é uma condição de algo que aconteceu lá atrás, é isso? Exatamente, Frei. Nós temos várias doenças oftalmológicas nas quais a gente pode progredir para uma visão subnormal. Na criança, no adulto. No adulto, por exemplo, um glaucoma, que é uma doença silenciosa, em que se a pessoa não costuma ir ao seu oftalmologista, ela nunca vai ter o diagnóstico daquela doença. E quando o glaucoma está bem avançado, é porque ele já atacou bastante parte do olho. Então essa pessoa vai começar a ter um déficit de visão que não é mais... você não consegue mais regredir esse déficit. Ô doutor Rodrigo, assim, para a gente entender bem, está muito interessante o programa,
o tema. Ou seja, uma pessoa teve um problema de glaucoma, teve um problema talvez de catarata, ou seja, teve um problema na visão, que depois eu vou pedir para o senhor elencar quais são os principais problemas que a gente pode ter na visão. Ou seja, a pessoa teve um desses problemas, ou seja, não foi solucionado direito, não resolveu, não se chegou a um 100% da solução daquele problema, então a pessoa pode perder esta visão, doutor? Perfeitamente. Parte daquela visão ele perde. Aquela pessoa fica com a visão parcial. Ela ainda não é cega, mas ela não tem uma visão normal. Mesmo usando óculos ou qualquer outra coisa, ela tem uma dificuldade muito grande. Doutor, uma pessoa que, por exemplo, ela usa exageradamente um colírio, por exemplo, sem prescrição médica, não consultou, pegou do vizinho, enfim, eu creio que isso não pode. Enfim, usou um colírio lá, que o colírio não é só uma aguinha com açúcar, tem química ali dentro, tem propriedades assim poderosíssimas para aquela doença, enfim. Ou seja, a pessoa usa aquele colírio, enfim, ela vai aos poucos perdendo essa visão. Isso não tem solução, isso torna-se uma visão subnormal? Excelente pergunta, porque isso é muito comum nos consultórios. O que acontece? A pessoa tem algum problema oftalmológico e ela lança a mão de algum colírio que o vizinho, que o pai, que o filho estava usando e não sabe o conteúdo daquele colírio, para que serve aquele colírio. Então ela vai usando e vai retardando o tratamento correto daquela doença ou mesmo aquele colírio para aquela pessoa usando da forma errada, vai fazendo mais mal ainda. Então, o que é muito importante? Toda vez que tiver algum problema na vista, algum desconforto, sempre procurar um médico oftalmologista, porque só ele vai conseguir dizer se aquele colírio está correto e qual vai ser o melhor tratamento para ela. Doutor, de quanto em quanto tempo seria o ideal de procurarmos um oftalmologista? É quando a gente começa a sentir que a letrinha está ficando longe, etc. Qual o melhor tempo? Olho claro, olho escuro, enfim, verão, inverno? Qual é o melhor tempo? Qual é a periodicidade? Assim? Frei, quando você procura o médico, só quando você está afastando, é porque já está tarde demais. Tarde demais. Então, o primeiro exame oftalmológico que a pessoa faz é no berçário. A criança nasceu... Preste atenção, pai e mãe, preste atenção agora, viu? A criança nasceu, ela tem que ser feito um exame oftalmológico. E muitas vezes esse exame oftalmológico é feito pelo pediatra, que está treinado a fazer o exame do olhinho vermelho. O segundo exame, por assim se dizer, teria que ser feito com 1 ano de idade. O doutor Rodrigo, é muito interessante o que o senhor está falando, doutor, porque é claro que o olhinho vermelho, muitas pessoas vão tirar fotografia e de repente a máquina não está muito boa, muito regulada, não está no foco, não tem muita iluminação, etc. E a pessoa tira uma foto e tira aquele famoso olho vermelho. Então, todo mundo acontece isso, né? Fica o olho vermelho, que tem alguns programas de computador que corrigem lá. Não é esse olho vermelho que ele está falando, não é esse olho vermelho. Mas, doutor, algumas fotos também, eu vi uma matéria me preparando para o tema de hoje, que de repente quando se tira uma foto que a criança, a pessoa, não tem o olho vermelho, mas tem uma manchinha branca no olho, na foto. Isso indica alguma coisa, doutor? Sim, indica sim. Então, toda vez que os pais tiram a foto da criança, muitas vezes o reflexo do flash não aparece corretamente. Às vezes é uma falha da técnica, da posição da cabeça da criança, e às vezes pode dizer que é uma doença. Em caso de dúvida, tem que levar ao oftalmologista, porque muitas vezes, quando não volta o flash pelo olho da criança, que aparece aquela bolinha vermelha, muitas vezes aquela criança tem alguma opacidade nos olhos. E isso vai levar a uma cegueira à criança. Doutor, sabendo que o senhor vinha no tema de hoje, no programa de hoje, doutor, muitas pessoas pelo país afora começaram a mandar perguntas aqui pelas nossas redes sociais. Está vendo como é importante você participar do programa? É o caso da Ana, de Três Lagoas, Mato Grosso. Obrigado, Ana, pela participação. A visão subnormal é uma doença muito frequente em nosso país? Está perguntando a Ana, doutor. Olá, Ana. Como eu disse antes, a visão subnormal não é uma doença, e sim uma condição na qual algumas doenças, exatamente, uma consequência na qual algumas doenças oftalmológicas levam aquela pessoa a ter visão subnormal. E sim, no nosso país
cada vez mais crescente o número de pessoas que têm visão subnormal. Elas não se enquadram no quadro de cegueira, elas estão um pouco acima, têm uma visão abaixo do normal e acabam sendo excluídas do quadro de contratação, acabam sendo excluídas de escolas por não ter uma visão normal. O senhor citou aí óculos, etc. Eu posso pegar qualquer óculos assim para usar, para fazer a minha leitura? De repente eu tenho dificuldade de ler perto, enfim, eu posso... Porque hoje você vai em farmácias, você vai até em supermercado, você encontra aí 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, enfim. Você vai lá e compra e usa e coloca e melhorou, porque você consegue enxergar um pouquinho melhor. É recomendável isso ou não, doutor? Ou eu tenho que pegar o óculos, levar para o oftalmologista e ele vai dizer assim, usa ou não usa? Perfeito. De forma nunca, mas absolutamente nunca fazer isso. A população brasileira tem um grande hábito de comprar esses óculos prontos, que vendem em camelô, em farmácia, enfim, são óculos... E são de graus, óculos de graus, né? Óculos que têm grau, só que não é o grau compatível com o olho daquela pessoa. Então, aqui esses óculos, eles vêm com o mesmo grau nos dois olhos e vêm com as medidas do óculos todas padronizadas. E a gente sabe que cada pessoa é diferente da outra. Então, elas não são padronizadas. Um olho é diferente do outro. Então, se for fazer o exame em mim hoje, vão descobrir que no meu olho direito eu tenho 0 e no olho esquerdo eu tenho 1 grau. Então, a hora que você coloca um óculos desse, desbalanceia todo. Outra coisa, essas lentes não são lentes boas. Mas a pessoa coloca o óculos e sente que melhora. Doutor, eu estou vendo com esse óculos. Sim, você consegue ver porque ele amplia as letras. Ele dá uma ampliação e você, num primeiro momento, você consegue enxergar. Só que aquilo não está fazendo bem aos seus olhos, porque você está jogando uma carga de grau diferente em cada olho e diferentemente do que você precisaria usar. Ah, mas o doutor disse que eu tenho que usar um óculos de 1,5 grau. Lá na farmácia também eu comprei um óculos, está escrito 1,5 grau. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que o senhor explicou agora. Né? Exatamente. Agora, talvez, isso é importante porque talvez momentaneamente, um caso de extrema necessidade, esqueceu, tem que fazer uma leitura, etc. E aí pode, né, momentaneamente, mas não faça desse momentâneo algo definitivo. Estou correto, doutor? Exatamente, perfeito. Momentaneamente vai quebrar teu galho. Você está sem óculos, você perdeu o óculos, quebrou, enfim. Por alguma emergência, você lança a mão daquele óculos e aí sim, momentaneamente, você consegue enxergar. Agora, você fazer daquilo permanente não é bom. Ô, doutor, como é que a pessoa sabe, é o oftalmologista, é o oftalmo que vai dizer que... A pergunta aqui da Lídia, de São Paulo, capital, é como posso saber se sofro de uma visão subnormal? Quais são os sintomas que indicam que é uma visão subnormal ou uma outra doença? Olá, Lídia. Isso, teoricamente, seria fácil. A pessoa que sofre de visão subnormal, ela vai ter dificuldade em realizar várias atividades do dia a dia. Fazer uma leitura, enxergar as coisas de longe, se locomover pela dificuldade de enxergar os obstáculos. Então, isso no seu dia a dia você vai conseguir diagnosticar. Ninguém chega a ter visão subnormal e não procura nenhum médico. Agora, no consultório, como que isso é feito? Através de vários exames oftalmológicos, a gente consegue detectar se você tem ou não visão subnormal e qual o motivo que levou àquela condição e tratar aquela doença que está causando a visão subnormal. Doutor, antes de chamar o nosso primeiro intervalo, essa visão subnormal, ela pode ser definitiva ou ela pode regredir, ou seja, pode desaparecer, ou seja, pode ser curada? Olha, existe a visão subnormal que é definitiva, que é a grande maioria, e aquelas que são transitórias, eu poderia dizer, por exemplo, uma catarata avançada. Mas uma catarata avançada você trataria com cirurgia e aí você tira a pessoa daquela condição ou mesmo até de cegueira. Você resolve. Então, a visão subnormal, quando a gente fala em visão subnormal, a gente está falando de uma condição permanente.
Coçar o olho faz bem? A pessoa está com uma irritação, eu coço o olho, coloco o meu dedo aperto. Será que isso faz bem para os nossos olhos? Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aqui para você no Saúde e Fé, que volta já só para você.